O que parecia ser uma boa notícia para os investidores de renda variável acabou não sendo tão boa assim. Conheça e entenda as novas tarifas para negociação no mercado de renda variável da B3, a Bolsa de Valores. Se você quer organizar a sua vida financeira, mesmo que você não entenda nada de finanças, basta você baixar o e-book que está aqui embaixo na descrição. Não se esqueça também de deixar aí o seu like, se inscrever, ativar o sininho das notificações e compartilhar. O negócio é o seguinte, a B3 anunciou na última quinta-feira, o dia 2 de janeiro de 2020, o primeiro pregão do ano e também o primeiro dia útil do ano, algumas novidades que vão acontecer ainda em 2020 em relação às taxas e às tarifas para negociação na Bolsa. Inicialmente, a notícia pareceu muito boa porque os grandes veículos de comunicação nessa área de finanças e investimentos acabaram propagandeando dessa forma, como uma redução das taxas. Mas daí eu comecei a pesquisar um pouquinho mais a fundo, fui ler realmente o comunicado da Bolsa, conversei com alguns amigos investidores em diversos grupos de investimento no WhatsApp e acabei descobrindo que não é bem por aí. O foco da notícia dessas grandes mídias está sendo no fato de que a Bolsa vai zerar a taxa de manutenção de conta para todos os tipos de conta, com ou sem saldo e movimentação financeira. Essa taxa atualmente é de cerca de R$110 por investidor por ano. Na prática, a maioria das corretoras já não cobra essa taxa já há alguns anos. Mesmo assim, elas precisam pagar para a B3. Agora, como as corretoras não precisarão mais pagar por isso, a consequência provável é que o custo de corretagem tende a diminuir para nós, clientes e investidores. Em compensação, a B3 ampliou a tarifa sobre valor em custódia, que é aplicada percentualmente pro rata dia sobre o valor em custódia. Deixa eu traduzir. Vai funcionar da mesma forma como a taxa de administração em fundos de investimentos. Nesse caso, a cada dia em que você tem saldo dentro de um fundo de investimentos, é provisionado um valor percentual proporcional a esse montante total que você tem lá no fundo. Assim, quando chega no momento da cobrança, você não é cobrado sobre um percentual em cima do montante que você tem aplicado naquele momento, e sim um proporcional de cada dia útil que você ficou aplicado naquele fundo. Voltando a falar sobre a tarifa sobre valor em custódia, antes a tabela ia de 0,013% até 0,0005% ao ano sobre o valor em custódia, sendo que quem tinha custódia abaixo de 300 mil ficava isento dessa cobrança. Agora a tabela atualizada vai de 0,05% ao ano para quem tem investimentos até 100 mil e vai até 0,0005% ao ano para quem tem saldo acima de 17 bilhões de reais. A faixa de isenção, nesse caso, baixou de 300 mil para somente 20 mil reais por investidor por corretora. As contas de investidores não residentes no Brasil e também aquelas contas usadas para Depositary Receipts, os DRs, também serão tarifadas. Se você não conhece as BDRs, assista a esse vídeo que eu deixei aqui no card. A parte que a maioria dos investidores não ficou nada satisfeito, estão reclamando muito nas redes sociais, é em relação a uma tarifa que foi criada sobre o processamento de proventos financeiros. Nesse caso, vai ser cobrada uma tarifa de 0,12% sobre o provento que você receber, limitado a 5 mil reais de cobrança. Ou seja, enquanto o governo está debatendo há alguns meses sobre como eles vão fazer para cobrar impostos sobre dividendos, a B3 foi lá, se adiantou e já arranjou um jeito e já vai começar a cobrar ainda esse ano. Então sim, basicamente a B3 acabou de criar um imposto, um pedágio, para todo provento, dividendo, juros sobre capital próprio que você receber na sua conta da corretora. Aqui eu vou te dar um exemplo. Imagina que você tem 100 mil reais investidos em uma carteira diversificada de ações, por exemplo, e que essa carteira te remunera 3% ao ano de dividendos. É o chamado Dividend Yield, DY. Nesse caso, essa tarifa vai remunerar a B3 em R$ 3,60 por ano, ou cerca de 30 centavos por mês. Parece pouco, né? Mas vamos inverter um pouquinho a lógica, vamos inverter um pouquinho a conta. Assumindo que as empresas listadas em bolsa de valores valem mais ou menos 2 trilhões de reais, e o que DY, nesse caso, é de 4% ao ano, a B3 receberia o equivalente, somando todos os investidores, receberia o equivalente a 96 bilhões de reais, só com essa tarifa. Sabe o que isso aqui parece? Aqueles errinhos inocentes, e quando você vai comprar alguma coisa no supermercado, em que tem um errinho de 10 centavos aqui, um errinho de 5 centavos ali, para cada consumidor, isso pode parecer pouco, mas imagina o quanto o mercado não fatura todo dia com esses errinhos. E outra coisa que é engraçada é que a B3 está indo na direção de cobrar por essas movimentações, justamente no momento em que todo o mercado bancário está indo na direção de deixar de cobrar ou de diminuir as tarifas para os consumidores. Estranho. Mesmo com essa crítica toda, eu não posso deixar de falar do ponto positivo dessa medida, que é a isenção dessa cobrança para quem tem até 20 mil reais custodiados por corretora. Mas cá entre nós, se você está pensando em construir um patrimônio de longo prazo, já já você passa desse limite de 20 mil reais e aí você vai ser cobrado de qualquer maneira. O serviço de retirada de ativos da depositária também vai ser cobrado. A tarifa vai ser de 0,67%
do valor movimentado. Eu passei um tempo discutindo esse tópico com meus amigos investidores em alguns grupos de WhatsApp e a gente não conseguiu chegar a uma conclusão de fato. Somente algumas possibilidades. Para que você possa entender as possibilidades, primeiro a gente precisa esclarecer que depositária é igual, sinônimo de corretora. Então sempre que eu falar aqui depositária, eu vou estar falando de corretora. Baseado nisso, a primeira possibilidade em que quando se fala de retirada de ativos da depositária é quando você vai sacar ou transferir dinheiro da corretora para sua conta corrente do banco. Nesse caso, a cada R$1.000 que você saca, você vai pagar uma taxa de R$ 6,70. Bastante caro. É como se fosse aí uma CPMF, só que das corretoras. Nada bom. A segunda possibilidade que a gente pensou é para transferência de custódia. Ou seja, quando você tem ativos, ações, FIIs, renda fixa numa corretora A e você opta por transferir para a corretora B. E a terceira possibilidade de interpretação é quando você faz a compra de ativos na Bolsa de Valores, porque assim a gente entende que efetivamente está saindo ativo, ou seja, dinheiro da depositária, da sua conta na corretora, e indo lá para a B3 para finalizar o processo de compra da ação. Por fim, a quarta e última possibilidade é que todas as três anteriores, ou pelo menos duas delas, estejam corretas. De qualquer forma, é uma cobrança a mais aí que está sendo feita que não tinha antes e que não é nem um pouco justa. Houve também alteração na tarifa para empréstimo de ativos, ou seja, quando o aluguel entre dois investidores. Eu já fiz aí um vídeo bem completo sobre aluguel de ações. Assista ele acessando esse link que está aqui no card. Atualmente, quem vai tomar o aluguel de ativo paga basicamente por duas taxas. Uma vai para o doador, ou seja, aquela pessoa que está te emprestando o ativo, e a outra vai para a bolsa. Essa taxa da bolsa tem duas componentes, uma fixa e uma variável, e o tomador acaba pagando pela que for maior. A taxa variável é de 0,25% ao ano em cima do volume que você tomou emprestado. Já a taxa fixa é de R$10 por contrato. Então, qual taxa você vai pagar? Você vai pagar a maior dessas duas. Se 0,25% ao ano do seu volume emprestado for maior que R$10, você paga essa taxa percentual. Se o R$10 for maior, você paga os R$10. Com essa alteração, a taxa cobrada vai ser sempre um percentual baseado na taxa de contrato paga ao doador, com aplicação de um piso e de um teto. Ou seja, um valor mínimo e um valor máximo. Eu fiz algumas contas e me pareceu que nesse caso essa tarifa melhorou para quem toma o aluguel. Já para quem doa, não faz muita diferença. Há outros detalhes que eu optei por não trazer aqui no vídeo para que ele não ficasse muito longo e muito chato de assistir. Mas você pode ler o comunicado na íntegra no link que eu deixei aqui embaixo na descrição. E aí, o que você achou dessas novidades? Ficou satisfeito com as novas cobranças implementadas pela B3? Eu pessoalmente não fiquei lá muito satisfeito não. E resolvi trazer esse vídeo aqui, esse conteúdo, o quanto antes para que você soubesse o que vai acontecer ainda em 2020. Vale mencionar aqui que essas tarifas não vão ser implantadas agora, já que a própria bolsa e os players do mercado precisam se ajustar a esses novos cálculos, precisam entender direitinho como é que vai funcionar para então implementar. A expectativa da bolsa é que tudo esteja resolvido já até agosto de 2020, mas caso os players e a própria bolsa consigam se ajustar antes, essa cobrança vai começar a ser feita antes. Eu sei que a notícia não é muito boa, mas se você gostou do vídeo da forma como eu te expliquei aqui, já deixei o seu like, se inscreva, ative o sininho das notificações e compartilhe. Um abraço e até a próxima.